Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Nesse dia eu vim trazer uma mensagem, para nós. Vim trazer uma mensagem ao seu coração, uma mensagem de alimento espiritual para as nossas vidas nesse dia. E eu escolhi uma mensagem aqui toda especial no livro de Juízes, o capítulo 6, do verso 11 em diante. Essa é uma palavra abençoada, maravilhosa da parte do nosso Deus, uma palavra assim que eu gosto muito, uma palavra assim que me traz ânimo, que me traz esperança, que fala comigo e eu sei que vai falar com você também. Deus é um Deus que ele gosta, ele se agrada de levantar o pequeno. Aquele que ninguém enxerga, aquele que ninguém vê, aquele que ninguém dá nada por ele. Esse o Senhor, ele faz questão de levantar, de abençoar, de motivar. Gente, e essa é apenas uma das passagens da Bíblia que fala sobre Deus levantar o pequeno, mas existe várias partes da Bíblia que Deus, ele faz questão de levantar o pequeno, de mostrar como ele gosta de usar aquele que não é visto, Aquele que não é lembrado, aquele que é o menor. Deus, ele tem prazer em fazer isso. Então, se você se sente o menor da sua casa, a pessoa mais desprezada do seu emprego, a pessoa que não é bem vista nos locais públicos, uma pessoa que não é lembrada nos casamentos, nem nos aniversários, uma pessoa que não é lembrada por sua família, não se preocupe com isso, pois existe alguém que lembra de você. Existe alguém que tem algo tremendo para a sua vida. Existe alguém que vai fazer o sobrenatural para mudar a tua situação, mudar a tua história. Se você foi abandonada pelo seu marido, é desprezada pelo seu marido, pelos seus filhos, ou não sei que situação você tem passado e tem se sentido abandonado, desprezado, não se preocupe. Existe Deus que olha por você e que tem projetos gloriosos, projetos grandiosos, abençoados para a sua vida. Deus, ele faz questão de lembrar daquela pessoa que não é lembrada. Eu sei que eu não sou um grande exemplo para todo mundo, mas eu gosto muito de contar minhas experiências, pois quando a gente conta as nossas experiências vividas, para nós que passamos é algo assim importante, a gente tá dividindo para que outras pessoas se edifiquem com a nossa história, E eu sou um exemplo de pessoa que não era bem vista na minha família, pessoa que não era lembrada, pessoa que era deixada de lado, E Deus, ele foi mudando a minha história, foi mudando a situação. Aqui na vida de Gideão não foi diferente. Eu vou falar um pouco de Gideão, depois eu falo sobre a minha história. Então, Gideão, ele era um homem que ele era escolhido por Deus, Os midianitas eram aqueles que vinham, saqueavam o povo de Israel e levavam tudo. E eles sempre estavam ficando ali na mão. É tanto que chegou uma época que Gideão foi malhar trigo no lagar. No lugar do preparo das uvas, ele estava malhando trigo, porque ele estava escondido ali dos midianitas, para que eles não fossem mais uma vez saqueados. Sabe? Sempre que eles tinham as coisas, vinham os midianitas e saqueavam e levavam tudo. E naquele período ele estava lá escondido malhando e de repente o anjo do Senhor chegou para ele e falou: eu sou contigo, varão valoroso. E o verso fala que ele falou assim: mas Senhor, como o Senhor é conosco, os midianitas vêm e sempre levam o que a gente tem, os midianitas sempre estão saqueando. Os nossos pais contam a história que o Senhor tirou o povo do Egito, cuidou do povo, mas hoje nós estamos aqui abandonados, Ele quis dizer assim, dessa forma. E o Senhor respondeu para ele, que era com ele, e que era para ele ir, que o Senhor seria com ele, e ele iria derrotar os midianitas como se ele fosse um só homem. Essa foi uma mensagem muito forte de Deus para ele. E ele ainda pediu prova do Senhor. Ele falou: se é o Senhor mesmo que fala comigo, fique aqui até eu voltar e trazer minha oferta. E o anjo do Senhor falou: eu ficarei. E realmente ele ficou, gente. E ali era o Senhor motivando, Gideão, falando para ele que seria com ele. E o Senhor foi com ele. E ele ainda falou: Senhor, eu sou o menor ali da minha tribo. Como que o Senhor é comigo? E o Senhor, gente, ele não olha para o nosso tamanho, onde a gente nasceu, quem a gente é, o que nós somos. Ele não olha para isso, para as limitações. Deus, ele não olha dessa forma. Pelo contrário, o Senhor, ele sempre nos olha com um olhar diferenciado. Então, Deus, ele é esse Deus que ele nos levanta,
que ele nos capacita quando a gente não tem capacitação. E Gideão ali na sua fala, ele falou ao Senhor: Senhor, como eu vou livrar Israel? A minha família é menor em Manassés, a minha família é mais pobre, né? O Senhor não olhou para nenhuma dessas circunstâncias, dessa situação. O Senhor não olhou para as limitações que ele tinha. O Senhor, ele levantou a autoestima de Gideão e disse: vai que eu sou contigo, e você vai destruir, você vai enfrentar os midianitas, você vai derrotar os midianitas como eles fossem um só homem. Conosco não é diferente. O Senhor também é conosco. Mesmo que a gente muitas vezes não tenha a capacidade que nós gostaríamos de ter para realizar algo, o Senhor, ele nos capacita. Deus, ele está aqui para nos capacitar, para nos encher do seu Espírito Santo e fazer a diferença na nossa geração através da nossa vida. O que você gostaria de fazer? O que você gostaria que o Senhor fizesse através da sua vida? Não perca a esperança, não perca a vontade de fazer as coisas, porque as pessoas não lhe dão credibilidade, pois o Senhor, ele é contigo e ele pode fazer grandes coisas através da tua vida. Às vezes você não consegue cantar como você gostaria de cantar, às vezes você não prega como você gostaria de pregar, às vezes você não ora como você gostaria de orar, mas saiba que o Senhor, ele capacita. Comece a conversar com o Senhor e pedir para Deus te ajudar a fazer a diferença, e o Senhor, ele vai te encher do Espírito Santo e ele vai fazer a diferença, ele vai te capacitar. Ele vai fazer com que você faça a diferença na sua geração. Ele vai fazer com que você não seja aquela pessoa escondida, aquela pessoa que vive fragilizada, que se acha o menor, porque ele vai te levantar. E quando o Senhor levanta, é melhor do que qualquer coisa. É melhor do que um levantamento físico aqui. Quando o Senhor nos levanta, quando o Senhor nos motiva, gente, é melhor do que qualquer outra situação. Então Deus, ele está aqui para fazer a diferença na nossa vida. E olha que eu falo para vocês, gente, eu também passei por um histórico de vida semelhante ao de Gideão, né? Eu nasci numa família muito pobre, com um pai que tinha problemas de alcoolismo, que bebia muito, sabe? E as pessoas olhavam para mim, até mesmo dentro da minha família, né? Os meus avós, eles olhavam pra mim e diziam: essa daí não vai dar em nada, não. Eu falava assim: ela, com a minha mãe, não vai conseguir criar essas meninas num caminho bom, não. Por quê? Porque a gente era pessoas que não tinha, assim, uma credibilidade perante muita gente, pelo fato da gente ser muito pobre. E eu sei que ao passar do tempo, o Senhor, ele foi fazendo a obra na minha vida de uma forma tão bonita que Deus, ele foi mudando a minha história. E depois de muito tempo, né, Deus, ele me capacitou assim de uma forma que eu consegui terminar os meus estudos, que eu consegui me formar, eu consegui me pós-graduar, eu consegui fazer um concurso público e passar, eu consegui escrever meus livros, que eu tinha vontade de ser escritora, e Deus, ele foi me capacitando e me levando além do que as pessoas imaginavam. Eu comecei a trazer a palavra de Deus. Eu me achava incapaz, né, de trazer a palavra de Deus, porque eu não sabia falar como eu gostaria de falar, mas o Senhor, ele foi me capacitando de uma forma que ele mostrou que eu não precisava falar grandes coisas e nem falar com eloquência. Eu poderia já exercer aquilo que ele tinha me dado da forma que ele me chamou. Então, o Senhor me chamou de uma forma diferente do que ele chama outras pessoas. Cada um de nós temos um chamado diferente. Muitas vezes a gente quer falar eloquente, bonito, sabe? Com autoridade, sobrenatural. Mas o Senhor, ele tem um chamado para cada um de nós diferenciado. O chamado que Deus tem na minha vida é diferente do chamado que Deus tem na sua vida. E assim, cada um de nós, Deus chama de uma forma diferente. E o Senhor, ele foi realizando e foi fazendo coisas na minha vida tão sobrenatural que eu nem imaginava que ele poderia fazer tantas coisas na minha vida como ele tem feito. Ano passado, no ano de 2022, eu lancei 2 livros. Agora, no ano de 2023, no dia de dezembro, eu lancei mais 2 livros. Há uns 15 anos atrás, eu lancei o meu primeiro livro. Então, o Senhor, ele foi movendo, né, o sobrenatural sobre minha vida. E ele pode fazer muito mais pela sua vida. Antes dos meus avós,
morrerem, eles reconheceram que Deus era na vida da minha mãe. Eles falaram verdadeiramente, a mãe da Célia, a Isabel, eles falaram verdadeiramente, a Isabel, que é minha mãe, soube criar bem as filhas dela. Olha que mulheres diferentes. A Célia conseguiu se formar, ela conseguiu lutar pelos seus objetivos, e eles tinham aquele orgulho, assim, sabe? Coisa que nem passava pela mente da minha família, ter algum tipo de reconhecimento pela minha vida. Não, nós éramos as desprezadas, realmente. Mas o Senhor, ele não vê como o homem vê. O Senhor, ele vê diferente, e ele faz diferente na minha vida e na tua vida. E ele não só faz na vida de alguns, não. Ele faz na vida daqueles que realmente acredita que Deus pode fazer. Que acredita que Deus, ele pode lhe levantar. Né? Então comece a ter uma intimidade com Deus, orar a Deus, converse com Deus. Fale para Deus o que você gostaria que ele fizesse na sua vida. Comece a contar os seus projetos para Deus. E eu tenho certeza que você vai ter grandes frutos, que você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Essa é a mensagem que eu quis trazer para você. Comece a fazer pequenas coisas na presença de Deus. Se você não prega, comece a pregar. Se você não canta, comece a cantar, louvar o Senhor. Nunca fale assim, não, eu não vou fazer porque eu não sei. Porque quem fala que não vai fazer porque não sabe, nunca faz. Acaba não fazendo nada. Então a gente tem que começar a fazer, colocar a nossa fé em prática. O Senhor vai começar a trabalhar em cima daquela pequena semente que você plantou. Eu vou fazer um vídeo específico sobre sementes. Provavelmente eu vou fazer esse vídeo amanhã e nós vamos falar muito sobre plantar uma pequena semente, que é algo que Deus colocou no meu coração e eu quero dividir com vocês, tá bom? Então um abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que Deus transforme a sua vida, que Deus faça um sobrenatural e acredite nessa palavra, viu? Viva essa palavra na sua vida e creia que Deus ele faz na sua vida assim como ele fez na vida de Gideão. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.